Olá pessoal, como é que vocês estão? Muito boa noite, muito boa noite. Vamos falar hoje sobre empreendimento em feridas com segurança. É possível empreender com segurança em feridas? Essa situação é muito importante da gente sempre quando for fazer alguma coisa, sempre quando a gente for atuar, é importante sempre pensar, quero atender, fazer da melhor forma possível e atender com segurança. Boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Quem está entrando aí pode colocar da onde que você está falando. Daqui a pouco eu vou estar conversando com a Sávia Marinho, que é de Minas Gerais e atua com feridas. Então, vamos ter uma conversa falando da prática. E vocês podem participar, enviem bastante perguntas, vamos interagir bastante para essa live aqui ser muito rica, tá? Se você atua com feridas, ótimo, vai ser ótimo para você, mas se não, vou falar muito conteúdo também. Vamos lá, Curitiba, João Pessoa, Parnaíba, Piauí, Rio de Janeiro, Laura, Rio de Janeiro aí. Malta, enfermeiro Malta, Rio de Janeiro. Yara, Rio de Janeiro, todo mundo junto do Rio de Janeiro, hein? Samira, Bahia, bacana demais. Todo mundo aí, Dori Alves, Rio de Janeiro, show de bola. Pessoal, de todo o Brasil, muito obrigado pela companhia de vocês nessa segunda-feira, 19 horas. Boa noite, Enfermagem em Ação, Recife. Nossa, adoro Recife. Eu vou estar em João Pessoa também esse ano, se Deus quiser, se Deus permitir, né? Se nada for impedido em relação à pandemia. Salvador, Caio, show de bola. Vamos lá, ver se ela está por aqui. Ver se ela me pede para participar. Deixa eu ver se ela já entrou. Enquanto isso, o pessoal que tiver dúvida em feridas, vamos falar bastante coisa. Lembrando que não sou dono da verdade, mas gosto de sempre falar o meu posto. Tubarão, bacana demais. Tubarão, Salvador. Olha aí, Salvador batendo aí. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô testando aqui o meu fone. Sim. Show de bola. Sávia Marinho, muito prazer em ter você aqui comigo para a gente falar desse assunto tão importante, né? Que é o empreender em feridas, que já é algo que já deveria ser algo privativo da enfermagem, né? Que eu sempre bato nessa tecla. Por que nós não temos algo privativo nosso de procedimentos? E a gente quer falar, né? A gente vai falar sobre você, sobre sua trajetória, sobre o seu trabalho e ser inspiração para outras pessoas também que querem começar a empreender em feridas. O pessoal está falando que seu fone está chiando. O fone. Meu fone tá chiando? Peraí, deixa eu tirar aqui pra ver se melhora. Aí, ficou show. Agora, Ficou muito bom agora. agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Não, tô. Tá legal. Agora tá show de bola. Tirou. Então, deixa eu te apresentar. A Sávia Marinho, enfermeira dermatológica, trabalha com prevenção e tratamento de feridas de Minas Gerais, que também faz atendimento remoto, né? Através de consultoria remota. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, conversando, falando sobre isso, e que você hoje seja uma fonte de inspiração para outros profissionais que também estão empreendendo ou querem empreender. Quem é Sávia Marinho? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, por estar aqui nessa live conversando com você, uma pessoa muito entendida no direito da enfermagem. Quando eu comecei a seguir a sua página, achei muito interessante, porque a gente nunca tinha visto, né, uma pessoa assim tão entendida nessa área da enfermagem, nos direitos, né? E nós sabemos que na enfermagem é mais dever, né, que nós conhecemos do que o verdadeiro direito. Então, é uma página muito interessante, vejo bastante pessoal assim da enfermagem que interage bastante, e isso é muito bom, né? Tá revelando aí pra gente, pra todo mundo, os nossos direitos, não só os nossos deveres, e sim também os nossos direitos, porque nós sabemos nossos direitos, temos que saber os nossos direitos, né? E achei muito bacana. Então, meu nome é Sávia, tá? Sou enfermeira, já tem 10 anos que eu formei.
Formei novinha, com uns 23 anos de idade, saí da graduação e a gente, assim, sabemos que a gente tem um ensino muito pouco, né, na graduação ali. Na época, a minha faculdade era 4 anos, depois estendeu mais por 5 anos, que hoje a enfermagem, né, você tem que ter aí um período de 5 anos. Então, assim, minha faculdade foi boa, porque também busquei muitos conhecimentos. E sabemos que quando a gente sai da faculdade, a gente sai um pouco muito perdido. Por quê, gente? Porque a nossa cultura, né, e não só de antigamente, de quando eu formei, mas percebo que atualmente é a mesma coisa. É aquela questão, assim, de enfermeiro tá muito voltado para a área hospitalar, né? Muito voltado aí para essa questão de PSF, ou seja, ser funcionário público, né? Então, a faculdade inteira a gente vê isso. E fiquei nessa vida aí de 10 anos, aliás, também trabalho no PSF, mas trabalho particular, né? Na parte privada, que é tratamento de feridas. Então, atuei muito tempo aí na área hospitalar, na questão do setor de clínica médica, pediatria. Depois fui para pronto-socorro, né? Me especializei, fiquei muito tempo no pronto-socorro e geralmente, assim, cansei, sabe, gente? Cansei. Eu acho assim, nós, a enfermagem, somos muito mal pagos, né? Não somos valorizados, infelizmente, né? Eu vejo sempre o senhor postando aí essas questões, né? E realmente nós somos muito desvalorizados. Então, só que a enfermagem tem um lado bom, né? E cada dia que passa, a gente percebe que está havendo um crescimento na enfermagem, né? Então, assim, antes era só enfermeiro hospital, enfermeiro PSF, né? Ou também enfermeiro, né? Professores que dão aulas. E vem cá, enfermeiro e consultório, né? E atendimento a home care, que é o atendimento a domicílio privado. Então, assim, ainda é muito pouco visível, sabe? Mas a cada dia nós vamos crescendo mais a área da enfermagem no lado do empreendedorismo. E quando a gente fala empreendedorismo, para nós é muito bom, porque nós temos autonomia, né? E eu acho que é isso que o enfermeiro, ele procura, né? Autonomia. E para a gente ter essa autonomia, não basta a gente ter leis que ampara a gente ter um consultório médico, que ampara a gente fazer um tratamento num paciente, sendo que você não tem um conhecimento, né? Então não basta você ter só uma lei que te ampara, sendo que você não estuda e que você não tem um conhecimento. Ótimo. Então, trabalhei muito tempo na área hospitalar, como eu disse, e cansei, fiquei tentando estudar para concurso, fiquei aí uns 2 anos na tapa da beirada, e aí eu estudava e eu sempre olhava os editais, né? Olhava os editais e via realmente assim que o salário era muito pouco, e é muito pouco, né? Pela responsabilidade que o enfermeiro tem, né? Diante do seu paciente, diante da sua equipe, então assim, é muita responsabilidade e um salário pouco, carga horária intensa, né? E a gente sabe, assim, nós sabemos a realidade, não estou aqui criticando, mas eu estou falando a realidade que a gente vive, que o SUS proporciona a gente péssimas condições de trabalho, né? Então, assim, engloba tudo. E eu cansei, falei, olha, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ficar a vida inteira dando plantão, perdendo noite de sono, eu, assim, ganhar pouco, eu ser desvalorizado, eu quero algo pra mim. Só que sempre eu tive esse lado meu de empreender, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava no hospital, eu sempre gostei de vender acessórios femininos, né? Sempre gostei, sempre tive minha clientela, que eram os meus próprios colegas de trabalho. E aí, então, tinha esse lado que me puxava. Só que eu falava, eu não quero engavetar meu diploma. Eu formei, eu amo ser enfermeira, eu gosto, eu tenho uma paixão por ser enfermeira. E eu ficava pensando, caramba, mas eu vou empreender em quê? Porque eu nunca vi enfermeira empreendendo, né? Eu sempre vi fisioterapeuta, atendimento particular, via fonoaudiólogo, nutricionista, mas eu nunca tinha visto enfermeiro,
Sério, nunca tinha. E eu sou do interior, eu sou da cidade de Manga, né? Interiorzão mesmo de Minas Gerais. Minha cidade aí tem, se não me engano, deve ter uns 15 mil habitantes. Hoje eu moro numa cidade vizinha que tem uma população maior de quase 30 mil habitantes, né? E aí eu fui e falei, não, eu vou fazer diferente. Só que aí para o quê? Aí eu me lembro que lá na minha cidade, lá a minha cidade de Manga, lá tem clínicas médicas, né, que vêm os profissionais das cidades maiores, né, dos grandes centros, para atender essa região nossa que é menor. E aí eu vi, né, tinha essa clínica, aí essa clínica tinha uma parceria lá, eles fizeram um plano de saúde. Bacana, né? Começou para nossa, que legal. E nisso eu estava afastada da área hospitalar, eu precisava de um tempo para mim também, sabe? Eu precisava recuperar meu psicológico, sabe? As minhas noites mal dormidas, eu precisava de um tempo para mim. E aí eu falei, gente, que interessante, eu vou atrás desse povo. Só que aí nada de feridas, né? Eu falei assim, enfermeiro faz pré-natal. Enfermeiro faz pericultura, né? Então por que eu não vou investir nisso aí? Mas é claro que cidade pequena, o pessoal não vai querer pagar um enfermeiro, porque tem um SUS, né? Uma cidade menor, então você tem acesso aos médicos numa facilidade maior. Não, mas eu vou tentar. E aí eu fui, claro que eu fui a primeira, né? A chegar lá e dar meu nome e oferecer. Aí eu fui, não, beleza. E disso aí eu tive só um cliente. Aí eu falei, nossa Deus, não dá certo. E aí um dia eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu não quero engavetar meu diploma, mas eu quero investir na enfermagem. E um dia na minha casa, eu falo que foi Deus, né? Claro, sempre ele. Veio na minha ideia, feridas. Falei, caramba, feridas, que bacana. E aí eu voltei anos atrás, na época que eu trabalhava na clínica, na pediatria, e lá tinha uma criança de 8 anos que ela teve queimaduras, né? Atingiu uma grande parte do corpo dela. E aí, a única enfermeira do hospital que ela queria que mexesse nela, que fizesse o curativo dela, era eu. Inclusive, os dias que eu não estava de plantão, eu tinha que ir lá fazer o curativo dela. E foi, assim, muito bom. A equipe médica, assim, de fora, que ela teve que fazer enxerto e tal, o pessoal adorou. Aí eu lembrei, assim, nossa, eu sou boa nisso. E aí eu comecei a pesquisar, a gente, né, vai pesquisar onde teria muitos cursos, enfim, porque quem está começando não é fácil, tá? É um mundo, assim, cheio de surpresas, que você quer uma coisa, você vai buscando. Comecei a fazer cursos, comecei a pesquisar, e aí eu fui fazer um curso em São Paulo, e daí comecei, eu sou apaixonada. Hoje, agora dia 19, foi dia 19 de março? Fez um ano, tá? Que eu tô nessa área. Terminei uma pós, agora eu tô fazendo outra, porque achei muito pouco, né? Eu falo, a gente não tem que ter só autonomia, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ser referência, né? Então, assim, é um estudo contínuo, tá, gente? Aí, e eu lembro que o meu sonho era passar num concurso. Hoje, não mesmo. E hoje eu percebo que eu estudo muito mais do que passar com concurso. Muito mais. Porque acaba que a responsabilidade do paciente se torna seu. É você e seu paciente, né? É o seu porém, né? Que a gente tanto sonha para ter. Então, a partir do momento que você tem autonomia, que você não sabe fazer, você está levando o paciente a ter risco, né? De vida. Então, isso é muito importante. E é isso aí, tô aí até hoje. É bacana assim você falar do começo, da dificuldade, do que você despertou, né? Porque as pessoas. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Nossa, o som tá muito baixinho, gente. Eu acho que é o meu telefone. Só um minuto, eu vou tentar. Aumenta o som. Enquanto eu vou falando aqui. Então, o que você falou sobre a sua evolução, o que você procurou, muitas pessoas esperam um propósito. E quando a gente fica esperando um propósito, é complicado. É a mesma coisa da motivação. A gente não tem que esperar motivação para começar alguma coisa.
E é importante você falar assim, sobre a enfermagem, a maioria são deveres, né? O problema é que, como isso é passado, né? Como que as pessoas passam, por exemplo, como é que as pessoas levam ao conhecimento da classe um código de ética? Será que destacam mais direitos, deveres e proibições? Porque, às vezes, uma coisa só envolve direitos, deveres e proibições. Muito mais do que é passado. Eu sempre falo, o nome da página ser direito da enfermagem, especificamente para falar isso. É para focar mais no direito. Né? As dicas que você deu, né? Quem está começando, né? Tem que parar para pensar, né? Como que vai começar. E algo muito importante, né, que eu sempre destaco, empreender. Olha o professor Rafael Marinho aí, eu sou fã dele. Empreender Também sou fã não é... dele. Quem não é, né? Empreender não é um conto de fadas. Empreender não é um conto de fadas. As pessoas têm uma ideia que empreender é muito fácil. Eu vou pegar, vou abrir um local e vai chover paciente, vai cair paciente do teto. Não é assim que acontece. Você precisa ter uma noção mínima de gestão. Mínima de gestão. Até mesmo para você contratar alguém para fazer o marketing seu, você precisa entender. Né? Como você falou, né? A gente estava conversando até antes sobre o SUS. Nós sabemos que o SUS não tem capacidade para atender todo mundo. E nós vemos isso na televisão, vemos isso nos jornais, na internet, e passamos por situações. Eu já trabalhei em lugares que não tinha condição de atender todo mundo. E na qualidade que teria, por exemplo, em uma clínica, em um consultório de enfermagem. Agora, será que a vantagem você pegar, né, estruturar a sua clínica, estou falando de abertura já, tá? A clínica e consultório, e colocar de frente para um posto de saúde do seu lugar? Por quê? Você tem que fazer uma pesquisa antes de mercado. E as pessoas esquecem de fazer pesquisa de mercado. Então, quem está começando a empreender, nunca se esqueça disso. Primeira coisa que você vai fazer é uma pesquisa de mercado. O que está necessitando naquele momento, no local que eu estou trabalhando, no local que eu vivo, para abrir um negócio. Isso que você falou me remete a esse cuidado. Tá? E muitas pessoas querem o quê? Ganhar dinheiro com plantão. Em plantão, você não vai ficar rico. Não adianta que não vai ficar rico. Você pode ter, sim, um concurso, por exemplo, né, vários concursos, e ganhar 7, 8, 10 mil reais. Tá? Atuando na enfermagem, na assistência. Mas não vai ficar rico. Vai ter uma vida confortável, mas não vai ficar rico. Então, se você quer ir empreender, é todo mundo que fica rico também. Não se iludam com isso. Tá? Não se iludam com isso. Vamos partir? Né? Assim, nós estamos falando especificamente que é possível empreender com segurança, trabalhando com feridas, né? Que a gente traça uma linha imaginária do tempo. Desde quando você pega um paciente, antes do paciente entrar na sua instituição, ou você ir na casa desse paciente, durante o atendimento e depois do atendimento, né? Aí é algo muito importante. Como é que você vê a questão, por exemplo, você tem um tratamento, você tem a ciência, você tem a técnica, como você mesmo falou. Eu sei cuidar de feridas, eu fui estudar, me capacitei, mas eu vi que quando eu atendi uma criança, eu sabia fazer aquilo e aquilo me diferenciava. Qual é a dica que você dá para o pessoal que está fazendo isso e para não captar, mas de uma forma de captação de clientela, mas sim mostrar o seu serviço para a sua comunidade, para a sua região? Olha, eu sei fazer muito bem isso. Como é que você começou a atuar na sua prática, né? A poder desenvolver isso? Como é que você acha importante? Assim, essa questão de estudo de campo é muito importante, sim. Você vê a necessidade, né, da sua região, você vê a questão do poder aquisitivo da sua região, porque, pensa bem, tem locais que a pessoa ganha um salário mínimo. Um exemplo, vamos pôr aí.
E dá para tratar? Gente, tratamento de ferida é um custo, né? E a depender do tipo de ferida, né? Do tipo de cobertura que esse paciente vai utilizar. Então, assim, tratamento de ferida é muito amplo, né? São vários fatores que entram aí para que ocorra esse processo de cicatrização. E, claro, de uma maneira mais rápida, né? Então, você tem que ver isso, né? Você tem que estudar isso, se compensa ou não. Eu mesmo, no início, eu não tive isso, esse negócio de estudo de campo, não. Sério, eu vou, eu quero mudar minha vida, né? Não só financeira, que a gente não pode pensar só financeira. Não tem como você empreender aí em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você tem uma qualidade de vida estável. Não, a gente não existe, tá? Eu falo que hoje, pra você ficar rico, tá muito difícil. Antigamente até que, né? Mas as coisas que o mundo anda e tudo é muito difícil. Igual você falou mesmo aí, em questão de você passar no concurso e ganhar 7, 8 mil reais. Sim, pra gente esse salário hoje, 7, 8 mil reais é bom. Mas daqui pra frente, será que vai ser bom? Porque antigamente, quando eu formei, que eu ganhava um salário de 2 mil reais, pra mim eu estava rica. Claro, 23 anos, primeiro emprego, né? E eu saí e os meus colegas estão lá trabalhando, ganhando 2.200 reais. Então, nesse tempo aí, você tá entendendo? Não tem, o nosso salário não tem como, não segue, porque aumento de salário. Você vê aí, é 50 reais, 60 reais, e as coisas só tá que sobe. Inflação sobe. Então, assim, essa questão de concurso é muito por isso. Você vai ter aquela vida? Vai. Mas vai chegar um tempo assim, não tá dando pra mim, né? E a questão da parte do empreendedorismo, não. Você vai trabalhando, você vai aperfeiçoando, claro, mas conforme as coisas vão aumentando, você também consegue, né, acompanhar esse patamar aí, né? Em questão, assim, das pessoas conhecer o trabalho da gente, isso também, vamos entrar, assim, em tudo, né? Divulgação, né? Que eu falo, como eu trabalhei muito tempo na cidade, né? Eu atendo lá, atendo aqui, tô querendo expandir para uma cidade maior ainda. Então, assim, as pessoas vão te conhecendo. Mas vão te conhecendo como? Como enfermeiro que eu sempre acompanhei, um enfermeiro que confia no meu trabalho, né? Às vezes, eu vejo muito reclamando, mas a enfermagem, não sei o quê. Mas acho que também tem parte da gente, né? Eu falo que tem parte muito da gente, porque se a gente não conseguir mudar, ninguém vai mudar nada por a gente, né? Igual você falou. Então, isso aí, esse trabalho de confiança, igual mesmo, o paciente, antes dele me procurar, né? Vamos pôr lá o antes, durante e o depois. Então, no antes, sempre tem alguém, né? Vamos pôr aí divulgação, ou lugar que todo mundo já me conhece, porque quando nós trabalhamos numa instituição pública, nós somos uma pessoa pública, a gente se torna referência, principalmente cidade pequena, né? Então, assim, cidade pequena não tem como você separar a sua vida profissional da pessoal, não, porque tudo que você faz, todo mundo da cidade vai saber quem é você. Verdade. Entende? Então, assim, as pessoas têm que conhecer quem é você, né? Quem é você, como que você é profissional, como pessoa. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente, tá? Eu acho que a transparência é tudo. E vamos na parte aí de divulgação. Eu falo, divulgação na rede social? Sim. É no rádio? Sim. O Instagram hoje é uma forma muito maior de você divulgar o seu trabalho, né? Não só aqui na minha região, mas em todo o Brasil, se eu quiser, ou no mundo. Então, assim, mas eu falo no meu dia a dia, na minha realidade aqui, é o boca a boca, gente. Eu acho que esse aí é onde você adquire mais pacientes. Por quê? Nossa, vocês podem olhar, é muito comum você pegar pacientes aí com uma úlcera venosa que se torna. É fácil de tratar? Né? Não é uma coisa complicada. Que o paciente fica com 2 anos com a ferida aberta. Aí você para pensar em tudo nesse paciente, né? Tipo familiar, psicológico, financeiro. A pessoa ficou 2 anos com a ferida aberta. Aí chega uma profissional, né, que eu falo que é novo, pelo menos aqui na nossa região é muito novo. Nossa, ela trata feridas. E aí vão pôr 30 dias ou 60 dias, né?
Claro, gente, eu não tô falando aqui que eu cicatrizo a ferida, eu vou cicatrizar só 30 dias, não. Isso é um contexto, eu tô dando um exemplo. E aí, num certo período, você consegue cicatrizar a ferida dessa pessoa. Ela vai ser grata por você a vida inteira. Poxa, eu já fui em tantos médicos, eu fui em médico, eu fui em vascular, eu fui em ortopedista. Gente, 2 anos gastando dinheiro, ou pelo SUS mesmo, e encontrei essa profissional e ela simplesmente fechou a minha ferida. Então, assim, eu acho que isso é uma segurança que você adquire, né? Porque quando o paciente ele vai me procurar, a maioria das pessoas falaram de mim para ele, divulgaram o meu trabalho para ele. Então, ele já vem com uma confiança para mim. Durante o tratamento, o que é? Vou passar para ele toda a segurança. E para você ter segurança, você tem que ter conhecimento. Você tem que esclarecer para o seu paciente o que é. Um exemplo, o paciente chega para mim, eu tenho que saber qual etiologia é aquela ferida, né? O que causou aquela ferida, o que eu vou ter que fazer para tratar aquela ferida. E não é só eu que trato, né? Eu falo que tratamento de ferida é uma equipe. É eu, é o médico, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, é o paciente, é o familiar, é o psicólogo. Então, isso aí, durante o tratamento, o paciente vai ver, né? Por exemplo, eu estou tratando um paciente, eu e ele. Eu chego lá, o paciente está com anemia, o que for. Eu tenho que saber interpretar um exame. Eu tenho que saber como que está esse paciente, né? Então, quando ele vê esse contato comigo, com o profissional, ele vai ver, nossa, ela sabe mesmo. Nossa, eu não sabia disso. E quando você consegue explicar para ele a fisiopatologia, claro, de uma forma mais clara, que você não vai ficar usando termos técnicos com o paciente que ele não vai entender, né? Então ele já começa a falar, nossa, realmente ela tirou minhas dúvidas. E o que eu acho mais importante é esse momento de você e o paciente, né? O toque, a conversa, entender o paciente. Então isso aí você já tem, vou dizer, quase 50% da confiança do seu paciente. E isso aí é durante, claro que tem coisas do paciente que você não vai descobrir na primeira consulta. Isso aí vai ser o tempo. Você vai ter uma vida com esse paciente durante uns dias, a depender, ou durante uns meses, a depender de cada paciente, né? Cada um age diferente, tem um organismo diferente, tem uma patologia diferente. E no final, ele está totalmente confiante em você. Porque depende de como você tratou ele. Peraí, isso é uma ferida de 2 anos. Você imagine você com uma perna aberta durante 2 anos. Então, essa questão de confiança, vai muito questão de conhecimento? Vai. Mas também vai questão de ser humano, né? Eu falo com os meus pacientes, eu falo na enfermagem, tem que ser muito humano. Qualquer área da saúde, né? Você tem que ser muito humano, você tem que entender o seu paciente. Geralmente eu vejo muitos artigos falando, assim, que tem pacientes, aqueles que aderem, mais no SUS isso, que aderem ao tratamento, que fecha as feridas. Tem uns que eles vai e vem, eles vão lá, fechou, aí tem as recidivas. O que é isso? São aquelas feridas que elas fecharam, mas devido ao problema, né, que não tem cura, mas tem o tratamento, a prevenção para ela não voltar de novo, o paciente não faz, ele larga, né? Aí volta de novo. Ou aqueles também que estão em tratamento, tá quase fechando, eles largam. E tem aqueles que já largam de vez. Mas por quê? Você sabe o porquê? Então, por trás de cada pessoa tem uma história, né? E não é simplesmente assim, eu comecei a tratar meu paciente hoje, ele sumiu. Eu tenho que tentar entender o porquê que o meu paciente ele não quer fechar essa ferida, né? Então, assim, vai muito além de simplesmente você ter uma técnica científica, você ir lá, eu sei, eu faço, e você não ter essa interação com o seu paciente. Porque eu sempre, a gente, nesse mundo das feridas, a gente sempre fala, nós não tratamos feridas, nós tratamos pessoas, nós cuidamos de pessoa. Então, quando a gente fala pessoa, a gente engloba o ser todo, não só uma ferida que está no braço, ou uma que está na cabeça, né? Ou uma que está no membro inferior. Não, a gente trata o ser como todo. Então, acho que isso aí, tenho certeza, isso aí gera confiança.
é a nossa visão holística que a enfermagem tem e que diferencia, né? É uma das coisas que diferencia. Achei muito legal, até anotei essa frase. Assim, dicas minhas sobre primeiro atendimento, tá? Isso tudo dentro do padrão ético, né? Dentro dos questionamentos que podemos fazer. Eu não tenho uma cartela de pacientes, de clientes para fazer um atendimento. Então, eu não tenho quem indicar. Foi o que você falou, o pessoal falou, e também nos comentários o Rafael Marinho falou, ó, o melhor é o boca a boca, né? Então, mas eu não tenho como fazer isso, porque eu não tinha o primeiro paciente. Como é que eu vou fazer isso? Bem, primeira coisa, você tem que estar onde o seu cliente está, né? Você que não tem. Então, primeira coisa, produza conteúdo mostrando que você entende do assunto. E essa produção de conteúdo é no Instagram, é no Facebook, tem que entender, né? E aquilo ali não é uma captação de clientela ilegal. Você está informando, você está levando informação para aquela pessoa que tem um problema e muitas vezes não sabe que tem um problema. Ou não sabe como tratar o problema dela. Então, conteúdo. E esse conteúdo que eu estou falando, né, não é somente, é como você tem na sua rede social, né? Sabe, você fala na sua rede social, você tem publicações sobre isso, né? Sobre hidrogel, funções da pele, né? As publicações que você tem, né? E como as pessoas também têm. Mas, por exemplo, quando você se propõe a fazer uma palestra dentro de uma instituição, você leva esse seu conhecimento, essa informação, gera conhecimento de algumas pessoas e ali você pode ter um cliente ou uma pessoa que te indica para um cliente. Então, geração de conteúdo, levar esse conteúdo para as pessoas é muito bom. É o primeiro passo. Outra coisa que vem na minha cabeça, desculpa te interromper, diga. Questão também são as parcerias, né? É isso que eu ia falar agora. Você chegar na cidade, ou sua, outro local, você se apresentar. Claro, gente, e fina, tá? Fina, elegante, toda arrumada, porque eu falo, nós também temos que cuidar da aparência, porque realmente hoje o que no mundo a gente vê muito isso. A gente tem que estar muito bem arrumado, saber conversar e você fazer parceria com o médico, principalmente, vamos lá, úlceras de membros inferiores, você vai ter a parceria com quem? Com vascular. Então, assim, você ter essa interação, né, com os colegas enfermeiros, com os colegas técnicos, tanto nos PSFs, quanto nos hospitais. Então, você fazer essa parceria e uma indicação dos próprios profissionais de saúde também ajuda bastante. Sim. A parceria era o próximo ponto, né, que eu ia falar sobre estratégias de como conquistar um cliente. Essa parceria, ela pode ser de duas formas, tá? Duas formas. É a parceria que você vai trabalhar com alguém ou a indicação direta de um paciente. Como é que é essa indicação direta? Como você falou do médico. O médico, ele, teoricamente, quando ele não tem uma equipe, ele não quer fazer esse curativo. Tá? Ele não quer fazer esse curativo. Porque ele trabalha com tempo. A noção dele é mais voltada ao tempo. Tanto que quando quando envolve um processo com ele está mais preocupado com o tempo que ele vai perder do que propriamente o dinheiro. Então, preste atenção. Saiba como você vai fazer uma parceria. Leve um projeto que você tem, que você vai fazer, o que você quer, a sua cartela de produtos, como se fosse mesmo dentro de um restaurante, né? O seu cardápio. É isso aqui que eu quero oferecer. Né? E quanto que você vai ofertar? Parceria você ganha e a pessoa também ganha. Quando só um ganha, não é mais parceria. E faça um contrato de parceria, tá? Não deixe, porque você pode perder dinheiro ou outra pessoa brigar com isso. Em relação à enfermagem, é muito importante. Por quê? Muitos enfermeiros são especialistas em certas áreas. Especialistas em tratar não feridas. Mas, por exemplo, é um enfermeiro que realiza acupuntura, né? E ele sabe que você faz um tratamento de feridas.
dentro do seu consultório e dentro da sua clínica. Ou até mesmo atendimento domiciliar, né, que nós podemos realizar. Tá? Então, até mesmo, por exemplo, um técnico de enfermagem, nós sabemos que, via de regra, não pode empreender, né, sozinho, precisa ter uma supervisão do enfermeiro, e certos curativos ele não pode fazer, mesmo sob supervisão do enfermeiro. Então, portanto, aquela pessoa pode ser, sim, uma pessoa que vai indicar um cliente para você. Então, ali isso aqui tudo é estruturar o seu marketing, né, de venda, coisa que a faculdade não ensina. Os cursos preparatórios, as pós-graduações, os cursos de capacitação não ensinam. E o boca a boca. Quando você faz um trabalho diferenciado e promove ao seu cliente uma experiência, você transforma, né? Transforma completamente o seu atendimento. Tá bom? Completamente o seu atendimento. Diga lá. Então, é isso mesmo. Então, deixa assim... deixa eu só responder essa questão aqui. Em relação à prescrição de coberturas, né? Então, existem várias situações, como, por exemplo, o enfermeiro pedir um exame de sangue. Como ela falou no início, ela analisou um exame para saber qual a conduta melhor para se tratar um paciente. E na nossa resolução de feridas, diz o seguinte: você é responsável pelo tratamento que você vai propor a esse paciente. Você prescreve esse tratamento. Faz parte do processo de enfermagem. Então, vamos lá. Se você não tem um conhecimento completo da condição clínica daquele paciente e faz uma prescrição errada, você vai ser responsável por aquilo. Mas como é que o enfermeiro vai tratar na sua clínica se não pode fazer uma prescrição de exames, né? Se não pode, por exemplo, prescrever alguma coisa, uma cobertura, né? Existem coberturas que as farmácias não se incomodam e fazem, tá? Alguns lugares liberam. Esta questão de prescrição e pedido de exame é uma questão controversa, tá? Controversa. O que é isso? Alguns entendem que pode e outros não podem. Até o próprio conselho. Alguns conselhos entendem que pode, deveria ter um protocolo, seguir o protocolo, igual nas instituições de saúde, particular, pública, né, posto de saúde, e um porém, né, um relatório, que teve um parecer técnico, que é um relatório do COFEM, disse que o enfermeiro não poderia dentro da sua clínica. Isso ainda não está decidido. Eu só queria fazer um adendo aqui, que é muito importante. A revolução, né, que dentro da enfermagem, para cair na área do empreendedorismo, mas isso de forma formal, é nova. Nós temos em 2018 uma resolução que permite ao enfermeiro abrir as portas de forma legalizada do seu consultório e de sua clínica. Temos em 2018 uma nova resolução falando especificamente sobre tratamento de feridas. Tá? Então, temos novas resoluções falando sobre empreendedorismo. Quem trabalha com, não é o tema de hoje, mas quem trabalha, por exemplo, com obstetrícia, com parto, com pós-parto, vemos... Estética também, tem enfermeiro que trabalha que é dermatologia, enfermeiro dermatológico, na parte de estética também tem, né? Então, a parte que envolve essa questão da obstetrícia, entrando dentro do plano de saúde, fazendo cobertura dentro do plano de saúde, era coisa até pouco tempo que não era imaginável, né? Essa briga de mercado. Na estética, mais ainda, porque a enfermagem não está brigando entre aspas, tá? Não está disputando o mercado somente com o médico, tá? Está disputando o mercado com muita gente que está atuando. Então, está levando pancada, mas é assim, dentro do empreendedorismo. Então, tem que pensar muito bem em relação a isso, né? Pedir, você trabalha numa jurisdição, chegar no seu porém, fazer um requerimento e parecer técnico sobre o que você pode ou não pode prescrever dentro do seu consultório, sua clínica de enfermagem. Vamos lá, desculpa. É só para dar uma continuação. Nada, já está aprendendo demais. Porque você aqui que... Pode falar, desculpa. Não, os outros comentários estavam agregando conhecimento e tal, mas isso aí algumas perguntas. E é importante a gente trocar esse conhecimento, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas estão começando do zero e estão dando murro em ponta de faca, não tem ninguém para explicar. E a outra coisa também, não é correto falar assim, o conselho não ajuda. A instituição, ela é uma coisa e
as pessoas que trabalham dentro do conselho são outras. Estamos vendo muitos profissionais que estão assumindo o conselho com uma mentalidade completamente diferente e querendo, sim, mudar esse conceito que a enfermagem é uma enfermagem engessada e que não pode Graças a empreender. Deus. Temos aí, eu vejo isso de perto, porém, de Fortaleza, Bahia, Rio de Janeiro, tá? Temos pessoas dentro do Corém Rio de Janeiro, que eu conheço, que elas têm projetos grandes para enfermagem empreendedora, inclusive, né, na questão enfermagem dermatológica. Perdão, vamos lá, continua. Então, essas questões aí sobre essas leis, o enfermeiro pode ou não pode solicitar exames, lá deixa bem claro que pode, desde que esteja um protocolo na instituição. Se no município tem um protocolo na saúde, na atenção primária, o hospital tem na atenção terciária, no privativo tem. Então, assim, vai depender do protocolo da sua instituição. Querendo ou não, instituição privada, né? Assim, bom, pelo que eu entendi, né? Posso estar errada, você pode me corrigir. Então, tudo é base de protocolo, né? Se você tem um protocolo ali, que você presta uma assistência, que lá na lei deixou bem claro, que nós, enfermeiros, tratamos feridas sim, fazemos debridamento sim, entende? Podemos usar laser terapia, ozonoterapia, sim. Por que eu não vou fazer por que eu não posso solicitar um exame? Como que eu vou tratar um paciente sendo que eu não sei como ele está, né? Então, assim, isso é muito tabu, sabe? Eu acho assim, nós da enfermagem, eu falo eu também, tá, gente? Não só vocês. A gente tem que estudar muito o código de ética, a gente tem que estudar muito sobre isso, saber interpretar, porque igual você falou, é igual a questão muito também da imagem, né? Esse dia eu estava até na pausa, a gente estava até discutindo sobre isso. Mas postar a imagem do meu paciente antes ou depois. Eu não posso postar. Gente, você pode. Lá na lei é bem clara que, assim, você não pode expor o seu paciente se ele não querer, né? Mas se tiver um termo aí que ele sim, aí vai depender do termo. Você vai querer divulgar essas fotos para quê? Trabalho científico, né? Você vai querer divulgar essas fotos aí para o seu trabalho? Na minha página mesmo, tem do antes e o depois. E lá na lei fala bem claro, você não pode divulgar essas fotos também para você querer engrandecer o seu trabalho, tipo, prometer aquilo para o seu paciente, né? Por exemplo, eu coloco um tratamento lá, o antes e o depois. E eu viro e falo, gente, eu cicatrizei essa ferida em 30 dias. Então, me procure porque eu vou fechar a sua ferida em 30 dias. Então, você não está passando a verdade para o seu paciente. Não tem como você garantir um serviço da enfermagem com firmeza, né? Desse final. Vai ser daqui 30 dias. Vai ser daqui 60 dias. Então, lá na lei, deixa assim, não deixa nem que não e nem que sim. Mas lá fala, desde que o seu paciente aceita, é um termo de consentimento. Se você tem explicando, claro, você vai querer, eu geralmente converso com os meus pacientes. Tem aqueles que liberam? Tem aqueles que não, eu respeito a vontade deles, né? Mas tenho todas as fotos porque eu tenho o prontuário eletrônico, então eu tenho que ter essas fotos no prontuário do paciente, porque até questão também de você avaliar essa evolução do paciente, como que tá, se tá evoluindo, se não tá, se não tiver, a gente tem que entender o que tá acontecendo. Porém, assim, e você também não mostrar o paciente. No meu mesmo lá, eu tenho vídeos, tá, de pacientes não mostrando eu fazendo aquele procedimento com o rosto do paciente, enfim. Mas no final do tratamento eu tenho os pacientes agradecendo, né? Então, assim, e não é só para mostrar que eu trato feridas, não. Eu falo também questão de sentimento desse paciente, que o paciente, ele tá feliz, né, de ver aquele problema que ele tinha e que incomodava ele demais. Então, eu acho assim, eu faço tudo na lei, assim, né, sempre com termo, igual você sempre fala, tudo na enfermagem, claro,
em outras profissões também, está falando mais na nossa, né? Tudo você tem que escrever, você tem que ter respaldo, tudo. Então, eu posto porque, Perfeito. É né? perfeito o que você está falando, mas só dá uma arredondada. Não está na lei, né? É uma resolução. Nós A temos uma resolução, resolução né? 554 de 2017 que ela fala sobre publicidade. Publicidade em geral. Né? As pessoas confundem muito, né, o uso da imagem. Né? Uma coisa importantíssima que você falou, e no seu trabalho especificamente, quem atua com prontuário eletrônico, né, deve ter um maior cuidado ainda com os dados do paciente, né? Sim. Nós temos uma lei geral de proteção de dados. Eu vou falar isso no dia 20, eu vou divulgar ainda no dia 21, eu acho que é 21, uma live sobre isso. Quem faz, quem atua, empreende, precisa ter muito cuidado com isso. Várias pessoas estão divulgando sobre a nova lei geral de proteção de dados, tá? Então, vamos lá. O antes e depois, gente, não é somente para publicidade, tá? O antes e depois. Quando eu ensino a linha do tempo, quando você vai empreender na relação de documentos, em relação com o seu cliente, o antes e depois, ele não serve basicamente para publicidade. O antes e depois, ele serve para você mostrar ao seu paciente a evolução que ele teve. Porque muitas vezes a percepção que ele tem não é a percepção real. E acaba cometendo o seguinte: lá para décimo encontro, quinto encontro, sei lá quantos encontros você tiver com ele vai falar assim: ó, doutora, eu não estou vendo a evolução do meu caso. Como é que você vai provar a ele que o seu tratamento proposto está sendo eficaz? Lembrando o seguinte: a enfermagem que atua na área dermatológica, ela tem a obrigação de meio, não de fim. Mas o que te acho é isso? É simples. Quando você é contratado para fazer um tratamento de feridas, você deve empregar todos os meios possíveis ao seu alcance para cuidar daquela ferida e levar um tratamento adequado, tá? Buscando sim uma cura daquele problema. Mas você não é garantidor, a sua obrigação não é fim. Você não tem que chegar lá e entregar aquela ferida cicatrizada. Então, é um grande problema quando os profissionais vão nas redes sociais e falam assim, ó, eu garanto que a sua ferida vai ser cicatrizada. Só isso é um problema, porque você risca a obrigação meio e abre obrigação fim, tá? Obrigação fim. E isso é um dos pontos que muitos profissionais, não só em enfermagem, acabam sendo processados, tá? Aí a responsabilidade dele muda no caminho. E o que acontece? Promessa de tempo é cova. Promessa de tempo é cova. Aliás, qualquer promessa que você faça ao seu cliente antes de iniciar o tratamento é cova. Você está cavando a sua cova para Com morrer ali com certeza. ele. Tá? Não faça isso. O que E acabar a sua carreira. acaba a carreira. A Sábia falou sobre um documento para liberar ou não a imagem. Você já tem as imagens captadas do seu cliente. No final do tratamento, você vai solicitar a ele, logicamente, esse documento não é simples, é um documento que deve ser formulado de maneira a eliminar qualquer possibilidade de dar problema a você, um termo de uso de imagem. Tá? E antes de iniciar o tratamento, a gente está falando de documento, eu anotei aqui, você vai fazer um termo de consentimento livre, esclarecido. Esse termo tem esse nome, por quê? Quando você faz a consulta de enfermagem com esse paciente, você avalia esse paciente, você, na sua cabeça, você já começa a imaginar o que você vai fazer com esse paciente, você tem que informar ele. Você informa, você gera informação nele, para ele ter a noção exata do que vai acontecer com ele. E ele sim decidir. Ele vai assumir os riscos e os benefícios do seu tratamento. Você tira de você a responsabilidade de, por exemplo, ocasionar algum risco que tem um tratamento, tá? Qualquer risco que seja, ele colocar a culpa em cima de você. Então, eu só contei porque achei legal falar sobre isso, que era um dos temas do nosso encontro, né? Falar de documentos.
que é algo importante. A Caferida falou, inclusive não podemos nem colocar previsão de tempo de cicatrização. Não pode, como eu falei. A gente vê muito perfil colocando. Cicatriza a ferida em 3 semanas. Isso aí é loucura. Bom, eu acho assim, tudo é documentado, né? Tudo. Não só na parte privada, como a gente também no sistema público, tudo é documento, gente. Esse negócio de, esqueci, não. Tudo é relatado. Todas as vezes que você vai na casa do paciente, ele está de uma forma diferente. A ferida apresenta um aspecto diferente. Tudo tem que ser relatado. Quando a gente, a primeira consulta, aí a gente tem, primeira consulta, você vai consultar o paciente, você vai ver o que está acontecendo, enfim. E aí tem um tratamento, que a gente sabe que o tratamento de feridas, assim, não é o paciente ir lá fazer consulta, prescreva uma cobertura e ele vai embora. Não é, gente. Por quê? É igual eu falo, tratamento de ferida é uma coisa muito complexa, tá? Porque você tem que avaliar esse paciente. Da mesma forma que uma cobertura tópica, ela pode dar alergia? Pode, como medicamento oral, como medicamento endovenoso. Então, tudo isso você tem que explicar para o seu paciente. É a importância de todo o procedimento, tudo que você faz com o seu paciente, ele tem que saber, tá? Questão de documentação, sim, o paciente ele tem que estar ciente, o paciente ele tem que assinar um acordo que ele quer o tratamento. Por exemplo, o paciente não depende só de mim para cicatrizar. Uma coisa bacana que você falou aí, a gente começa no meio, mas o fim não vai depender de mim. Vai depender muito mais do paciente do que de mim. Porque no contrato, tem o contrato e tem a ficha, né? Que a gente tá pedindo de avaliação, tudo certinho. E sempre deixar isso aí claro para o paciente. Tem que fazer isso, você vai fazer? Igual mesmo, nós avaliamos o paciente uma vez na semana, 2 ou 3, a depender de cada situação. Mas quem está o tempo todo com o paciente é o familiar, ou é o cuidador, ou é o técnico de enfermagem que a família contratou, ou no hospital, enfim. Só que os cuidados diários, quem está ali não somos nós. E a partir do momento que esse cliente, o cliente, ele não vai aderir, ou a família não vai, então a culpa não é minha. E nós, como profissionais, nós temos que ter obrigação de reconhecer, de conhecer onde que está errando. Peraí, eu pego uma ferida, eu estou começando a tratar, os produtos estão evoluindo, o paciente não teve alergia, então depois a ferida começa a desencadear para pior. Peraí, eu vou ter que entender o que está acontecendo. Será que fez o curativo direito? Será que lavou as mãos? Será que trocou a luva? Será que tomou o remédio? Será que passou a cobertura mesmo? Entende? Então, assim, a gente tem que saber tudo isso. Porque ele pode falar assim, não, doutora, a ferida piorou porque você passou isso pra mim. Não, eu deixo muito claro para o meu paciente e eu tenho termos que eles assinam em comprometimento em em aderir ao tratamento, porque não adianta, como eu falei lá, que sempre tem aquele paciente que vai, que volta, tem aquele paciente que quer até o final, tem paciente que ele não quer, então a gente tem que entender isso. E como que a gente fala assim, por que, principalmente no sistema público, gente, por que os pacientes não querem, o paciente não vai? Por quê? Porque às vezes a gente coloca muito, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer. Você tem que trazer o paciente para você, para ele trabalhar junto com você, né? Então, muitas vezes, o paciente também tem que ter autonomia. Eu não vou chegar para o meu paciente, que ele está na roça, ele trabalha na roça. Seu João, você não vai com o pé na terra. Eu não posso falar assim, seu João, porque vai acontecer isso. Tem os micro-organismos, bichinho que você não vai ver. Não, mas eu vou ter que ir. Então tá, põe um saco. Você põe um saco ou põe alguma coisa. Então assim, você tem que entrar na realidade da vida do seu paciente. E deixar também ele ter autonomia. Porque eu estava estudando sobre isso, né? A maioria das resistências dos pacientes. E nos artigos mostrava isso. Porque só quem tem autonomia é a equipe que está ali. A gente não para ouvir o paciente. Então, a gente tem que entrar na necessidade do paciente, tem que conhecer esse paciente. Porque, assim, ele vai aderir ao tratamento, né? E chegamos até o final. Porque nós, enfermeiros dermatológicos, né?
com ênfase em feridas, a gente quer entregar essa ferida para ele belezinha, fechadinha, né? Porque isso é questão de honra. Então, assim, eu acho que a autonomia aí também tem que ser do paciente, não só eu falar. É igual mesmo paciente diabético, são pacientes difíceis de tratar, porque eles comem, né? Ó, você não vai comer. Paciente mesmo está com uma úlcera arterial devido ao tabagismo. Ó, você vai parar de fumar. Não, gente, não é assim. Quem fumou 40 anos, Vai você parar, não vai mudar ele. Não vai, então você vai assustar o seu paciente. Ô, seu João, ó, você fuma quantos cigarros no dia? É, minha filha, eu fumo tanto. Mas também deixando bem claro para ele, para a sua ferida tratar, eu preciso de você. O cigarro vai atrapalhar. Por quê? Porque o cigarro faz isso, né, e tal. Então você tem que ter essa interação com o seu paciente, porque senão você não vai conseguir cicatrizar essa ferida. É verdade. A autonomia da vontade do paciente é o princípio básico para se fazer alguma coisa, tá? Ele tem que ter essa autonomia de decidir. É ele que decide sobre o tratamento dele, tá? E as pessoas confundem isso. Sabe, estamos chegando no final. Eu errei aqui no meu modelinho, que eu fiz um modelinho para a gente colocar a live salva, e eu preparei aqui para a gente poder colocar quando postar a live, que eu vou salvar. Te agradeço muito por enriquecer em conhecimento, né? É importante demais quando a gente traz alguém que preenche a dúvida das pessoas na prática. Como é que ela consegue fazer na dificuldade do dia a dia, do seu passado, presente e perspectiva do futuro. Tá? Te agradeço muito sobre sua presença. Eu queria deixar para o pessoal, quem está querendo empreender, né, tem várias maneiras de empreender, mas quem já tem o seu empreendimento, né, e quer aprender a como ter uma relação com o cliente de forma saudável e sem risco, tá? E saber elaborar os próprios documentos da maneira correta, com base até mesmo em decisões judiciais, que eu ensino isso, sem modelo de Google. Corre lá no link da minha bio e entra na jornada jurídica, que eu vou ensinar com várias aulas sobre como empreender sem você levar pancada, tanto do seu cliente, diretamente, como também do seu conselho, tá bom? Sabe, suas considerações finais para a gente terminar a nossa live. Bom, eu quero te agradecer por essa oportunidade, né? Novos conhecimentos. Te sigo aqui há um tempo, gosto muito, você ajuda muito a nossa classe da enfermagem, né? Essas questões de direitos, enfim. Quero falar para os meus colegas da enfermagem que a enfermagem cada dia mais está evoluindo. E é isso aí, gente. Vamos lutar, vamos correr atrás, né? E sermos enfermeiros de referência. Tudo na legalidade, né? Então, assim, agradeço pela oportunidade. Qualquer um de vocês que estiver iniciando seu trabalho, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, um direct. Então, tem meu WhatsApp também lá na bio. Pode ficar à vontade, gente. Obrigada. Show de bola, show de bola. E vamos lá. Essa semana a gente continua a sequência de live. Essa semana eu vou fazer na Abramed, eu vou participar de um congresso na Abramed, fui convidado. Pelo convite veio também do professor Rafael Marinho, a indicação. Eu vou falar de um assunto que eu vou gravar amanhã na aula para o curso de Secano, falando sobre alta a revelia. As pessoas confundem alta pedido com alta evasão, achando que é a mesma coisa. Galera, muito boa noite. A live vai deixar salvo no perfil do pessoal aí. Parabéns por ter participado, comentado. Trocamos várias informações. Estou com minha peludinha aqui do meu lado, aqui, querendo me beijar aqui. E que vocês possam ter uma noite maravilhosa, que a enfermagem tem um caminho imenso pela frente. Mas necessita, como a Sábia falou, estudar conhecimento e partir para o ataque. Ó, fiquem com Deus. Boa noite mais uma vez, Sábia. Muito obrigado, viu? Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Amém. Tchau.